Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje para apresentar esse projeto tão bonito, né? A gente está aqui reunidas e reunidos para fazer o lançamento de dois projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc, e são eles o projeto do site, que reúne o acervo cultural, o artístico, todo o acervo dos 45 anos de produção do artista plástico pernambucano Renato Vale, e o livro, que se chama Vale Educa, a ensinagem de Renato Vale, artista, pesquisador, educador, escrito por Diogo Dobim Todé. Eu sou Germana Acioli, sou jornalista, sou pernambucana, e vou aqui acompanhar com vocês essa live com o Renato, com o Todé, com convidados. Eu quero apresentar Carol Mota, que é nossa intérprete em Libras e também vai acompanhar toda a nossa live aqui. Então, essa live é uma live acessível. Que bom, né? Porque a gente, assim, amplia a possibilidade de mais pessoas terem acesso à obra desse artista. E aí, a gente continua aqui, né? Boas-vindas a todas e todos novamente. Vamos começar. Eu vou chamar Renato Vale, que é o artista, né, o motivo desses dois projetos. Renato, que é um artista pernambucano, está completando, como eu falei anteriormente, 45 anos de atividades profissionais. Renato, desde 1976, dedica-se ao fazer artístico nas diversas facetas de artista, pesquisador e educador, e é referência no apuro técnico do desenho, da pintura, da gravura e da escultura. Quem acompanha as artes em Pernambuco, com certeza, já ouviu falar, já foi a uma exposição, já viu uma obra de Renato Vale. Renato, chega aí para conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, Germana, boa noite a todos que estão assistindo aqui. É muita alegria estar aqui reunido, né, com vocês que fazem parte do projeto e quem está aí acompanhando o trabalho, que está acessando também esse nosso encontro. Que bom, Renato, uma alegria muito grande. A gente sabe que para chegar no lançamento de dois projetos bonitos como esse, é trabalho, né? É muita dedicação de uma equipe inteira, né? Inclusive, eu queria aqui agradecer a J. Bosco, que está fazendo a nossa transmissão também, que é mais que... Verdade. Até para fazer essa live a gente precisa de muitos profissionais, imagina para fazer dois projetos como esse. E eu queria deixar, Renato, você com a palavra, queria que você falasse um pouco para a gente como foi a reunião desse acervo para você, o que é que isso suscitou em você, né, de repente ver todo o teu acervo de 45 anos de trabalho, de construção, de aprendizagem, num site e também num livro. Germana, é muito tempo, né, muito trabalho, eu sempre me dediquei só a essa atividade e depois fui sendo convidado para dar oficinas e tudo, e poder compartilhar as experiências que eu tinha de conhecimento mesmo, dentro do métier, né? Então, nunca tinha reunido, nunca tinha feito um balanço tão grande assim, de ver a minha própria história. É uma necessidade fazer isso, de ter esse acervo, esse arquivo, né, documentar tudo, e nisso eu convidei Todé há um tempo para ele fazer o site. Como ele estava familiarizado com o meu trabalho, montou duas grandes exposições que eu fiz, demonstrava um interesse pelo meu trabalho. E aí ele começou a fazer um mapeamento, que foi um mapeamento muito grande desse arquivo, desse acervo. Reuniu documentação, matérias de jornal, era uma coisa muito grande. Eu tinha uma parte digitalizada, mas antes da era digital tudo era muito precário. E isso tudo agora possibilitou reunir. A gente está trabalhando nisso há muito tempo. Agora, a Lei Aldir Blanc é uma árvore, sabe? Ela está aí mostrando gente de todas as áreas produzindo, disponibilizando coisa legal, né, em todas as áreas da produção artística. E só agora, com esse estímulo da Lei Aldir Blanc, foi que a gente pôde mobilizar tanta gente, e que uma parte está aqui reunida graças a esses dois projetos, né? Mas a gente pode citar aí, agora você falou no J. Bosco, que entrou agora para fazer essa participação, mas tem Robson Lemos, tratamento de imagem, Ju Caldas, que está trabalhando no design. Tem uma equipe enorme, e essas pessoas têm seus assessores, então você veja que
essa lei possibilitou que desse esse impulso para que o site realmente fosse a reunião de toda essa pesquisa que foi feita e que gerou, inclusive, a descoberta por ele de uma parte que eu não estava muito atento, que é essa coisa das minhas atividades nas instituições culturais, fazendo residência, dando oficina, dando palestra, e isso gerou esse livro. Quer dizer, tudo isso você vê que é esse caldeirão de coisas que a gente vai descobrindo ao longo dos anos, e quando faz um levantamento como esse que foi feito, eu sempre fui muito dedicado à realização do meu trabalho, mas sempre fui meio displicente assim, com a catalogação, com a documentação, e isso possibilitou fazer todo esse trabalho agora, reunir isso tudo, é um trabalho muito grande, né? E como a gente está vendo agora, reunir essa equipe toda trabalhando nesses projetos, é muito bom isso. Renato, e como artista, qual é eu acho que Carol caiu, a nossa intérprete em Libras, mas já já ela volta. Ela estava com a internet um pouquinho instável, né? Mas, Renato, me fala um pouco, assim, como artista, como é a experiência de olhar para trás, ver tudo que fez, e que vontade que dá de pegar esse material, assim, e fazer coisa nova? Como é? Qual é o sentimento, assim, que você tem, observando aí o que foi levantado nessa pesquisa? Eu descobri, através de pastas que eu encontrei, com fotos ainda impressas em papel, séries que eu não lembrava nem que tinha feito. Esse material foi digitalizado, alguns trabalhos tiveram que ser verdadeiramente restaurados a partir das imagens que tinha. Então, veja, isso também possibilitou que eu pudesse ter hoje um arquivo em alta resolução de coisas que eu não tinha, por exemplo, as duas primeiras individuais que foram feitas na década de 80, na Galeria Oficina. Quase 60 obras que eu não tinha uma obra em alta resolução. A gente conseguiu reunir esse material, digitalizar, tratar a imagem. Robson é uma pessoa que, além de fazer uma parte, me orientou noutra parte que eu tenho trabalhado muito nessa recuperação, nessa área de tratamento de imagem. Então, nós hoje temos, assim, coisas que estavam lá atrás e que agora a gente tem um arquivo grande em alta resolução. Claro, no site tem a resolução ideal para que ele abrigue nessas obras, mas está possibilitando uma reunião vamos dizer, desse mapeamento que foi feito para o site e das obras que foram feitas durante esse período todo. Isso, claro, que vai ser muito importante para qualquer publicação futura, né? É um momento que eu estou muito mobilizado nisso, porque já que houve todo esse impulso, esse movimento, aproveitar o embalo, porque a vontade que dá também é de voltar para o trabalho de ateliê, que é o que eu mais gosto, né? Que é no dia a dia produzindo, desenhando, modelando, pintando, fazendo o meu dia a dia, que é no próprio ateliê. Mas é muito bom também fazer esse balanço, porque a gente revê muita coisa, repensa muita coisa, vê aquilo que foi um caminho que bateu em alguma coisa e não foi legal e a gente partiu para outra. Você começa a rever toda a história, né? Tudo que você fez, e isso envolve, claro, memória que está ligada também a muitos afetos, muitas pessoas que estão presentes ainda hoje na minha vida, outras que passaram, que foram importantes. É uma reunião de muita coisa, quer dizer, mexe muito com o sentimento, né? Com a emoção. É muita coisa junto, não sei se eu consigo descrever, não. Estou falando assim, o que me veio à cabeça, porque realmente é um turbilhão de coisas, você pegar 45 anos e passar tudo em pouco tempo, um filme que a gente tem que pegar uns fragmentos dele para poder falar alguma coisa. Mas a gente vai poder ter, tudo isso. Quem tiver vontade de se aprofundar, né, vai poder olhar o site, que hoje ainda não está no ar por um problema técnico, mas que muito em breve vai estar no ar, né, e já pode baixar o livro, né, o livro e-book, ele já pode ser baixado lá no próprio site, né, já tem uma aba, pode ser aí no Renato Vale, com 2ls.art, você já pode chegar lá, quem está assistindo, e baixar e começar a ter um pouquinho dessa emoção que o Renato está sentindo, falando aqui para a gente, transbordando, Renato. Renato, a gente tem um monte de convidados hoje aqui, várias pessoas incríveis para falar. Na verdade, nós temos 3 convidados que estão assim, e convidadas que estão ligadas diretamente, né, a esse fazer seu.
E aí eu vou pedir licença a você para chamar Diogo Todé, para a gente conversar um pouquinho com ele. E mais para o fim a gente volta. Ó o Todé chegando aí, acho que dá até para dar um Ok. salve aí para vocês dois aí. Aí, Todé. Salve, Valinho. Salve. Que honra, hein, Jota. velho? Que honra. Muita honra estar aqui com Carol não vocês. voltou ainda, né, gente? Carol Ela não falou voltou comigo que ela ainda. teve um probleminha na internet, ela tá resetando lá o modem dela e tá voltando. Ótimo, tá Ela certo. falou comigo Vamos aqui. embora. Vamos. Que bom ver vocês dois na tela também. Mas vamos nessa. E aí, Todé, boa noite. Deixa eu fazer sua Beleza. apresentação. Pois não. Então, gente, Diogo Todé, Diogo Dobim Todé, é arte educador, licenciado pela UFPE, e desde o início dos anos 2000, produz ações em variadas linguagens das artes, principalmente no campo das artes visuais. É editor de livros com ênfase na imagem e atua na elaboração e execução de projetos culturais. Olha. Maravilha. Maravilha. Ave Maria. O homem é cheio das ondas, poderoso, mas, Todé, me conta um pouquinho como é que foi esse processo todo para você. Você é meio que o propulsor de tudo isso, né? Você chegou e teve uma visão de que poderia sair daquilo que você estava ali tendo contato, do material e tal. Me fala um pouquinho como é que foi esse processo, esse diálogo com o Renato. O Renato me convidou, depois eu tinha feito o site da Cristina Machado, né? E aí foi uma proposta parecida, apesar de ser menor, mas a mesma metodologia, inclusive, a mesma forma. Ele tinha visto e tinha me convidado para fazer algo parecido sobre a carreira dele, né? E finalzinho de 2019, né? A gente pegou a virada do ano e estava numa sede de devorar o que é esse acervo de Renato, né? Porque era 200 páginas, 200 recortes de jornais, eram sei lá quanto. O cara é um trator, ele trabalha todo dia, domingo a domingo, e produzindo o tempo inteiro, e fica agoniado se não estivesse produzindo, ele mesmo fala isso. Então você acumula 45 anos de uma relação com a obra quase obsessiva que ele tem, é um volume enorme, né? E fora isso, é um cara extremamente generoso do ponto de vista de conhecimento, de relações, da construção de uma arte que não é só dele, né? Não se limita somente ao que ele está produzindo e pensando, somente nele. Enfim, ele tem 1000 relações com outros artistas, e desde a década de 80, com a edição da arte, até os anos 2000, com a Sala Recife. É uma das facetas de Renato, né, com outras pessoas. Enfim, foi mergulhar nesse universo de Vale e achar muita coisa que nem ele tinha mais recordação. Então, isso foi interessante também, ver como é que era conhecer tão fundo e às vezes trazer lá do fundo umas coisas que ele nem vislumbrava. Eu imagino que deva ter sido também sei lá, um grande desafio, talvez, a busca disso tudo, a pesquisa, né? Tu podia falar um pouquinho como foi que funcionou esse fluxo de pesquisa, esse mecanismo de busca também? Como é que funcionou? Eu crio um roteiro da vida do artista, assim, é a forma que eu tento me comunicar comigo mesmo durante um tempo. Então, eu saio fazendo ficha catalográfica, feito qualquer museu, qualquer arquivo público, o privado produz. Então, eu crio uma ficha catalográfica para o artista, de acordo com o que eu quero. Então, é uma ficha voltada para, obviamente, catalogar e classificar algum objeto, obra, ou publicação, ou texto, mas já também pensando de como é que isso vai se cruzar, como é que isso vai criar uma narrativa dentro do site. Então, como é que obra tal se relaciona com obra tal, através de uma exposição em comum. Então, uma obra da década de 80 dialoga com a obra dos anos 2000, porque eles fizeram parte de uma exposição e foram catalogadas no catálogo, numa exposição em 2017, vai. Então, criar essa narrativa mesmo, e registrando. E a partir disso, muita busca, né, assim,
Biblioteca Nacional foi uma fonte para clipagem, por exemplo. Então, é interessante, mais uma vez, percorrer toda a trajetória da arte pernambucana, porque quando eu estou estudando a obra de Renato, eu estou estudando fatalmente quem estava com ele nesses salões pernambucanos da década de 80, nesses editais da década de 2000, enfim, que é isso, outra faceta outra peculiaridade da geração de Renato. É uma geração que sai dos salões, né, dos prêmios, para entrar nos editais. Então, isso muda radicalmente a chave de como se atua como artista, né? E Renato é um caso clássico dessa geração dele, assim. Enfim, são 1000 facetas de Renato, inclusive de educador, né? Termina se encontrando. E a gente está falando bem muito de Renato, e tem muito o que falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória profissional. Acho que é importante também compreender como é que você chegou até aí, né? E também essa coisa do TCC. Queria que você falasse um pouquinho. O que é que me move, né? Assim, no fim das contas, né? Que desejos são esses de estar fuçando a vida de outra pessoa, que ao ponto de, a certo ponto, meio que sonhar, achando que assim, sonhar, achando que está vivendo aquela realidade que você passou o dia inteiro lendo jornal, enfim. Bem, em relação... Eu sou produtor, né? Eu comecei na minha juventude a trabalhar com arte com uns 20 e poucos anos, e comecei a produzir outros artistas, comecei a produzir outras ações de pessoas que me chamavam. Renato foi um deles, eu tinha 26, 27 anos, quando o Renato me chamou para produzir, para montar Diálogos, que é uma exposição fundamental na trajetória de Renato, eu diria fundamental no cenário artístico daqui de Recife também. Esses desafios sempre pintaram. Eu sou muito sortudo nesse aspecto, porque eu trabalhei com coisas muito legais, assim. E Renato sempre me proporcionou trabalhos incríveis. Diálogos é um dele, Religiosidade e Política, na obra de Renato Vale, que é outra exposição, que vai virar livro agora, já foi aprovado no Fucultura e tá em fase de execução a partir desse segundo semestre. São vultos de uma obra de um cara que eu não tenho... eu me aproximar é um feito, né? Assim, é um feito para mim. Tal. E aí, no TCC, eu estava me formando em arte e educação pela FPE, e tinha que escrever algo sobre arte e educação, e estava diante de um cara que todo mundo sabe, conhece e recomenda como artista, como pintor, como desenhista, gravurista, escultor, fotógrafo, enfim, todo mundo sabe quem é Renato, e ele é uma referência nessas áreas todas. E me vem, nessa pesquisa para o site, esse Renato educador, né? Esse cara que está enfurnado em instituição, praticamente morando, dormindo, virando noite e pintando com o vigia da instituição, ou com um grupo de alunos que aparece, ou com pacientes da Tamarineira que vão visitar a instituição que ele está. Enfim, essa relação de Renato com o outro, e através da discussão, da conversa sobre arte, né, esse educador que faz dele, né, um artista, um pesquisador e um educador, de fato, que me motivou para concluir a minha universidade, né, e foi uma honra mesmo ter feito isso, e um prazer, além de uma honra. Que massa, Todé. Obrigada pelas suas palavras. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa que eu também não cheguei a perguntar, se passou alguma coisa que talvez seja muito importante que você fale agora. Também a gente vai ter outras oportunidades de falar já, mas... Então, vamos deixar para depois. Então, eu queria te agradecer e vamos seguir nesse nosso bate-papo. Eu queria agora chamar a Daniele França para falar sobre acessibilidade, porque todo esse material, né, que Daniele vai poder falar muito melhor do que eu, todo esse material que está sendo lançado hoje, ele tem a possibilidade de ser visto com acessibilidade também. E aí eu vou ler um pouquinho aqui de quem é a Daniele.
Daniele França é audiodescritora, produtora, especialista em acessibilidade cultural. Daniele é idealizadora do projeto Frevo às Cegas, que propõe a criação de um glossário com audiodescrição dos passos do frevo. E aí eu acho que nada... Pena que Carol caiu e não voltou, vamos fazer esse papo sobre acessibilidade. Sem ela chegar, né? Um dia, quem sabe, teremos internet aberta para todos, que também é uma forma de acesso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, Daniele, como é que foi fazer esse trabalho e explicar um pouco sobre essa questão da acessibilidade, que eu acho que todas nós temos muitas dúvidas e pouco conhecimento de um modo geral. Né? Vou começar perguntando isso a você, como é que foi fazer esse trabalho, como é que é fazer uma audiodescrição de uma obra de arte, por exemplo. Boa noite, Germana, boa noite a todo o público, todo mundo que está assistindo aí. Bom, primeiro eu vou só resumir um pouquinho o que é acessibilidade cultural, né? Acessibilidade cultural é um conjunto de ações que serve para promover a inclusão. E aí a gente está aqui no recorte, né, das pessoas com deficiência, né? Mas aí a gente também sabe que inclusão, né, é muito mais amplo, né, do que só para as pessoas com deficiência, né? Então, mas aí como a gente está nesse recorte, eu vou, né, ir mais por ele, assim, né? Que historicamente as pessoas com deficiência, elas eram excluídas, né, de ambientes culturais, né, de vivenciar arte, de ter a experiência, porque não se oferecia os recursos para que elas pudessem usufruir, né, disso. Então, se você não faz uma audiodescrição, se você não descreve para uma pessoa com deficiência visual, como é que ela vai saber, como é que ela vai poder gostar ou não gostar de uma obra, ou de uma peça de teatro, ou de um filme, né, ou de um espetáculo de dança, porque é uma coisa extremamente visual. É como para uma pessoa surda, se você não faz a tradução, se você não tem a Libras, como é que essa pessoa vai poder também ter acesso, ou usufruir, gostar ou não, né, de qualquer coisa artística, né, qualquer coisa cultural. E aí foi muito interessante fazer esse trabalho, né, fui convidada pelo Renato, pelo Todé, e fazer audiodescrição, né? Eu fiz junto com uma equipe, né? Eu não fiz sozinha. A gente fez agora uma parte de obras, né? Tanto de obras quanto de fotografias do livro vão estar agora disponíveis, e depois a gente vai colocando aos poucos para ampliar, né, a quantidade de obras com audiodescrição. E aí eu fiz junto com uma equipe, né? Eu fiz junto com Diana Cavalcante, que também foi audiodescritora, Milton Carvalho e Érica Alves, que são consultores, são pessoas com deficiência visual, né? Então a gente trabalha em conjunto também com as pessoas com deficiência, porque a gente acredita, né, que, enfim, trabalhar em conjunto com eles é o nada sobre nós sem nós, né? Então a gente acredita que na importância de trabalhar junto, né, com eles. E, enfim, e fazer audiodescrição de obra de arte é bem complexo, né? Porque a gente tem toda uma pesquisa que a gente tem que fazer sobre o artista, sobre a obra. A gente tem que tentar descrever, mas tentando não interpretar, para que a pessoa possa ter a possibilidade de criar sua própria interpretação, né? Criar os seus próprios sentimentos sobre o que o artista colocou ali, né? Porque às vezes o artista quando coloca uma obra no mundo, já não é mais dele, né? Assim, me desculpa, mas aí já pertence a cada olhar e a cada sentimento, a cada referência que a pessoa que está vendo, né? No caso das coisas do Renato, tem a experiência, né? Então, a gente faz a audiodescrição, ela é uma técnica que descreve, né, as imagens e para as pessoas que não enxergam, né, para pessoas com deficiência visual. Então, a gente vai criando em conjunto essa audiodescrição, a gente vai descrevendo a obra, e aí a gente, junto com o consultor, em conjunto, então eu descrevo, passo para o consultor, e aí a gente vai acertando até que chega num texto final, e aí a gente manda para o artista, né, para o produtor, para ver também se
Porque às vezes, né, a gente, né, tem uma percepção e aí eles, né, clareiam, né, nossa perspectiva, nossa visão, para que a gente possa incrementar, né, e aí finalizar a obra. Então é um trabalho bem em equipe, né? Então é a audiodescritora, é o consultor, junto com o artista também que participa, porque ele também vai dar a opinião. A gente vai estar traduzindo, né? A audiodescrição é uma tradução visual, né? Então a gente está traduzindo a obra dele. Que massa. Será que é difícil, se for, me diga, que você pudesse fazer uma mini audiodescrição de alguma coisa para que as pessoas que nunca viram falar sobre isso pudessem entender? Será que teria essa possibilidade? Ou agora fica muito difícil? Não quero... Posso fazer uma audiodescrição sua? Pode, se quiser. Pronto, eu posso fazer. Germana Cioli é uma mulher de pele clara, cabelos ondulados na altura dos ombros. Ela está com o cabelo de lado. Agora seria melhor aumentar um pouquinho você. Ela tem sobrancelhas arqueadas, olhos castanhos. Aumenta aí, Jota. Nariz arredondado. Ela usa um batom marrom. Está com fone de ouvido e usa uma blusa listrada, colorida. Ela está num ambiente com uma parede, ao fundo tem uma parede azul, junto com uma parede branca. A parede branca à direita tem uma cortina à frente. Acho que e tem uma orelhinha de gato no canto direito da tela dela. Ela toca na orelhinha de gato. Que legal. Acho que foi legal. Uma coisa assim, né? Mais simultânea. Sim, mas dá para ter uma ideia. Né? A audiodescrição, por exemplo, nas obras, né? Acho que o público depois vai ter a possibilidade também, porque a audiodescrição não é só para as pessoas com deficiência visual, né? Todo mundo tem a possibilidade de ter essa experiência. Então, até Todé, assim, quando a gente mostrou uma obra, ele até falou assim, caramba, eu percebi eu vi coisas que eu não tinha percebido antes, né, da descrição. Então, serve para todo mundo, né? Acho que todo mundo pode ter essa experiência de ver a audiodescrição, né? Tem uma dúvida que as pessoas têm, que é se é possível falar audiodescrição quando não tem só o áudio, né? Quando o texto está escrito. É possível sim, porque a audiodescrição é uma técnica. Então, se você usa essa técnica para descrever alguma coisa, essa audiodescrição pode estar em texto, porque as pessoas com deficiência visual, muitas vezes, elas usam aplicativos e programas que possibilitam que elas tenham acesso, né, ao texto, mesmo sem ter o áudio. Então, por exemplo, no site vai estar em texto, mas aí como elas vão estar no computador, então provavelmente elas usam um programa de computador que elas podem ter tudo que está escrito, elas vão ouvir, né? E aí, então, isso é audiodescrição, mesmo que eu não grave, né? Que eu não faça a locução, né? Mas no caso do site, por exemplo, eu estou perguntando que eu realmente não sei. Como é feita essa... Também existe a audiodescrição das obras? Sim, vai ter audiodescrição de uma quantidade de obras, são 60. Então, assim, não vão ser só obras, né? Vai ter audiodescrição das fotografias que estão disponíveis no site, tanto de algumas obras, quanto de algumas ações de arte e educação que Renato fez, né? Então, ele fez ações em escolas, né? Ele fez ações em cursos, né? Em residências. Então, também vai ter audiodescrição das fotografias, né? Dessas experiências, né? Então, não só das obras, né? Vai ter das duas coisas. E o trabalho com o livro foi semelhante também, Dani? Sim, sim. A gente está trabalhando ainda, né? A gente ainda está fazendo. Mas sim, é porque é a mesma coisa, assim, a mesma lógica, né? A gente faz audiodescrição enfim, das fotografias que estão no livro, então vai ter lá a fotografia, né, para as pessoas que enxergam, e em seguida vai ter a audiodescrição dessas fotografias. Maravilha.
Para a gente terminar, a gente tem aí ainda uns 3 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi tua trajetória profissional até chegar aqui, né? Claro. Também. Eu sou formada em Rádio e TV pela UFPE, e aí eu me formei em 2012, e aí no meu último ano de universidade, como disciplina eletiva, tinha a disciplina de audiodescrição, que era dada pelo professor Francisco Lima, né, na época. E aí eu fiz essa disciplina, assim, nem sabia muito bem nada sobre audiodescrição, mas aí eu tentei em Libras, mas não consegui, porque estava lotada, era sempre difícil a gente conseguir se matricular no curso de Libras. E aí, mas assim, eu tinha uma certa experiência, porque com 16 anos eu fiz curso de Libras, assim, né? E aí, mas nunca pensei em trabalhar com isso, assim, sempre foi uma coisa que eu pensei sobre, porque eu achava muito estranho que a gente tinha aula de inglês, espanhol e francês na escola, mas não tinha aula de Libras, então isso sempre foi uma coisa que eu pensei sobre, né, que, sabe, a gente aprende na escola a conversar com pessoas, com europeus, né, claro, mas a gente, e americanos, enfim, com pessoas de outros idiomas, mas a gente não tem a influência, não tem o incentivo de conversar com pessoas que moram no nosso país, né, que é a segunda língua do Brasil, que é a língua brasileira de sinais, e aí isso, enfim, eu achava muito estranho e resolvi com 16 anos fazer um curso de Libras. Mas assim, eu falo básico, tá? Não sou intérprete, eu só converso com pessoas surdas, assim, consigo isso, mas não sou intérprete. Mas, enfim, e aí, a partir disso, dessa disciplina, eu passei a estudar muito audiodescrição. Então, depois eu fiz acessibilidade cultural, eu fiz pós-graduação na UFRJ, no curso de acessibilidade cultural, e foi isso. E aí, desde então, eu trabalho, assim, desde, acho que 2014, 2015, venho estudando, fazendo cursos, né, participando de congressos, eu presto muito serviço para uma empresa chamada Volcer Acessibilidade, que é a empresa pioneira de acessibilidade cultural aqui, acessibilidade comunicacional aqui em Pernambuco. Então, a gente faz parceria, eu trabalho com várias pessoas com foco na arte, né, com foco em trabalhos em cultura. Desculpa, eu falo muito. Não, foi incrível, muito obrigada. Aí pode até ser que mais tarde a gente converse mais um pouco, porque eu acho tão instigante, pode ser que tenha também perguntas das pessoas que estão assistindo a gente. Eu te agradeço muito, Dani, muito mesmo, obrigada. Foi super, poxa, esclarecedor demais, assim. E eu queria me despedir de você e chamar agora a Renata Wilner. E Renata foi a orientadora de Todé, né, de Diogo Todé. Eu vou ler um pouquinho aqui do mínimo, a mini bio dela. Ela é doutora em artes visuais pela UFRJ e professora em artes visuais pela UFPE, é pesquisadora de arte e diversidade étnico-cultural e orientadora do trabalho de conclusão de Todé, né, que eu já falei aqui. Boa noite, Renata, tudo bom? Boa noite, Germana. Um prazer estar aqui e quero parabenizar Renato e Diogo, né? E toda a equipe aí do site. É um trabalho realmente lindo, né? A gente queria muito ouvir você um pouco sobre essa coisa do conteúdo desse livro, sabe, Renata? Se você puder falar um pouco para a gente de como foi essa pesquisa e no que tem mesmo como conteúdo no livro. Sim, o livro mesmo, ele está lançando agora, né? Assim, eu conheço pelo formato do TCC, né? Do trabalho de conclusão do curso. Então, foi incrível, assim, né? Orientar, porque Diogo propôs mesmo, mapeou essas atividades dessa faceta educador, né? Como ele colocou, de Renato Vale. Então, foi bem interessante, inclusive tem experiências que eu mesma pude participar diretamente, né, de parcerias de Renato. Muitas das experiências de Renato foram na UFPE, tanto ele pegou desde a formação, eu não sei se tudo isso foi para o livro, mas no TCC, né, está desde
o processo de formação de Renato, como tinha vínculos ali com a UFPE, principalmente através da extensão, eu quero até aproveitar para fazer, assim, porque eu sou apaixonada entre ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade, né? Tudo é apaixonante, mas, assim, a extensão, às vezes, ela é a mais desvalorizada no sistema, né? A que as pessoas menos percebem, prestam atenção, e é muito interessante, né? Porque é essa possibilidade de abertura para o diálogo mais intenso e participação efetiva, né, de pessoas de fora da universidade, de dentro para fora, de fora para dentro, né? São os canais de abertura. Eu acho que é o que realmente oxigena a universidade e a extensão. Então, Renato participou lá, fez parte da formação dele, do processo de formação, a oficina do Zé de Barros, né, que foi professor de gravura, e outros processos formativos que ele vivenciou. Inclusive, a gente pensa assim, né, o processo educativo, o ensinar também é aprender o tempo todo, né? Paulo Freire já dizia isso, né? Só ensina quem aprende, e esse próprio processo de ensinar é um processo de aprendizagem simultaneamente. Então, quando o Renato faz, por exemplo, a residência artística, eu não sei se eu já estou avançando, né? Mas é mostrado ali no trabalho. Não tem como não falar de Renato pode avançar, falando do pode trabalho avançar, de Todé, né? Porque está interrelacionado. Então, quando Renato faz a residência artística que deu a série Cristos e Anticristos, né? Que foi uma residência no ateliê da UFPE, onde ele vai experimentar a tridimensionalidade, né? E ali envolve estudantes, tanto da UFPE como de fora também, né? De outros locais, mas ele recebe estudantes, ele faz um processo onde ele estava aprendendo com o professor Clóvis, né? Que foi quem o orientou naquela residência, nas técnicas que ele estava investigando, novas técnicas, né? Com resina e com materiais que eram novos para ele. E, ao mesmo tempo, ele faz isso, né, com estudantes participando. Então, é esse processo de ensinar, essa ensinagem que é uma aprendizagem simultaneamente. E Renato tem feito isso muito bem. E, assim, como artista, né, esse engajamento, ele vem via projetos de extensão, de residência, são as possibilidades de articulação muito interessantes, que eu acho que, inclusive, demandam maior fomento. Aproveitar já para fazer as reivindicações aí, né? Se alguém aí da gestão, por acaso, ouvir, né, demanda até maior investimento pela riqueza que é da gente ter parceiros da qualidade como Renato Vale, né? A presença dele na universidade. Frutificou muito. Sim, você fala, a gente ouve muito pouco, né, essa persona do artista na ensinagem, né, essa expressão eu até nem conhecia, comecei a conhecer agora nesse projeto, para falar a verdade. E aí eu queria, se você pudesse, falar um pouco sobre essa persona de Renato como ensinador, educador, né, me lembrei você falando de Paulo Freire, falando que quem ensina tem que aprender, né? Guimarães Rosa tem uma frase que ele diz que mestre não é aquele que ensina, mestre é aquele que de repente aprende, né? Também. E isso é uma coisa muito, muito forte, né? Muito, muito bonita. E aí, se você pudesse só falar um pouquinho mais sobre isso, o que é que vocês encontraram mais nessa pesquisa? Sim, só para voltar só um pouquinho, né? Que eu acabei falando mais de Renato e não falei tanto do trabalho de Todé, e volto para Renato. Então, aí o trabalho de Todé, né, no livro, é justamente esse mapeamento muito detalhado, né, que inclusive, a gente aprende com os orientandos, novamente, né, como educadora também ali no processo, estou aprendendo, porque Todé foi muito cuidadoso, né, e também um estudante que, enquanto estudante, já era um profissional, como ele falou da trajetória dele, quando ele chega para o curso de licenciatura em artes visuais, ele já vem com uma bagagem, já era um profissional em atuação no campo já de um tempo, então foi sempre um prazer de tê-lo também, inclusive nas aulas, não só nesse processo de TCC,
um estudante que sempre contribuiu muito com os debates em sala de aula e tudo mais, assim, né? Muito antenado e instigado, né? Nesses processos de aprendizagem também. Então, é bem interessante, né? Que Todé, dentro de um curso de arte de licenciatura, né? De formação de educador, revelar um pouco mais essa faceta que às vezes fica secundária dentro de uma biografia artística, né? E aí, Renato, eu queria até, assim, falar um pouquinho da minha vivência pessoal, porque eu cheguei de conhecimento dele, né? Porque é uma pessoa muito querida e generosa, como tudo isso passa, né? Por uma generosidade de Renato, de não ser, ele fala que ele está doido para ir para o ateliê, o trabalho de ateliê dele é importantíssimo e muito significativo, mas ele não consegue ficar só nisso, né? Ele precisa interagir com as pessoas, ele tem essa necessidade, ele tem muitas inquietações e sempre vai, né? Eu acho que o site vai mostrar bem, sempre vai abrindo coisas novas, assim, novos caminhos, novas investigações, e essas interações, inclusive de arte participativa, que foi algo que eu tenho até investigado mesmo, mais sistematicamente, essa questão da participação direta do público na arte. Ele tem essas experiências também, no projeto Diálogos, por exemplo, né, que o público vai e desenha. Eu acho que Germana caiu, foi? Enfim, vou continuar a fala aqui. Então, eu cheguei, está instável na internet. Eu cheguei em 2000 para trabalhar na UFPE, eu fui professora de rede públicas, né? Antes de ser professora universitária, eu trabalhei também na educação básica no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui na UFPE, o concurso foi em 2009 e comecei a atuar em 2010. E Renato foi um dos primeiros, né? Aí eu fui conhecendo artistas daqui, talvez tivesse até uma curiosidade de ser uma pessoa de fora, e eu também com aquela curiosidade de conhecer as pessoas do lugar. E Renato, com a generosidade dele e a presença dele na universidade, né? Eles vieram, ele e Gil Vicente, né? Na época, 2010, 2011, foi lá quando eu cheguei, vieram propor esse projeto de extensão visual, né? Que Gil mantinha um espaço Sala Recife, lá junto ao ateliê dele, de exposição, e o projeto consistia tinha a exposição de um artista, né, convidado, eu lembro de Mathias Denisset, que é um artista francês que mora em Portugal, não sei se ainda morava, o outro era um artista do Rio Grande do Sul, Guilherme, enfim, não estou lembrando agora o nome. Mas o artista vinha convidado de outro estado, até de outro país já veio, expor, e os estudantes tinham que interagir, criando trabalhos que foram selecionados através de uma chamada de edital, dialogando com aquela exposição. Os estudantes tinham que visitar a exposição, criar trabalhos para uma exposição desses estudantes na própria Sala Recife. O projeto tinha esse formato. Então, é muita generosidade, é a vontade de incluir nesses artistas iniciantes, estudantes, e também estudantes que faziam texto, tinha essas duas coisas, a parte do texto crítico também. Era para fomentar e para gerar uma relação, né, entre o meio profissional de arte e a própria universidade, os artistas e arte-educadores em formação. Então, foi logo quando eu cheguei, não fui eu que propus, eles vieram, isso foi inédito para mim, né? O artista propor o projeto para mim, assim, eu me senti, assim, fiquei muito feliz, né? De chegar num lugar, vindo de fora, assim, me senti muito bem recebida no Recife, e uma das pessoas que me recebeu muito bem, né, dentro disso, de propor trabalhar junto, tudo, foi Renato. E isso também está documentado, é só uma das muitas experiências, que eu também não vou dar spoiler todo do livro, né? Mas é uma das. Mas que linda essa história, né? Mas ele transita em outros lugares, né? Além da universidade. A universidade é onde eu pude conviver mais. Mas sim. tem trânsito. Eu queria chamar
Todé aqui, Renata, porque eu acho que vocês precisam bater uma bolinha assim nesse, né, Todé, chega aqui. Acho que é importante essa, né, Eu, pronto. Importante, Todé, desculpa, minha orientadora, uma né? mensagem aqui. A gente está tendo essa conversa super bonita, super forte, mas eu senti falta de você estar aqui, porque deve ter um diálogo maravilhoso entre vocês, né? E aí eu queria Renata é professorona, finalizar né? essa conversa com um balanço aqui entre vocês dois sobre o que foi fazer esse TCC. E o que foi também que desaguou o livro, né? Primeiro é preciso localizar a Renata ali dentro daquela universidade, né? Assim, Sim. ela, Renata, é uma figura que está à frente dos estudos étnicos, dos estudos da diversidade étnico-culturais e tal, né? Então, isso me deixou muito à vontade para eu estar literalmente estudando o que eu quisesse. Isso é massa, porque qualquer coisa que eu fosse estudar teria como trocar figura e ter repertório de conversa, sabe assim? Então, eu mudei eu escolhi Renata antes de escolher o TCC, no fim das contas, sabe? Eu sabia que ela ia ser minha orientadora, assim, sabe assim? Então, porque eu sabia da facilidade de trabalho, da relação que se criou em aula. Também tinha um grupo de extensão que a Renata coordena lá, que eu fazia parte, e que, né, só que eu também sou apaixonado pela extensão, assim, acho que isso também nos aproximou, de certa forma. E então, assim, essa é a Renata, sabe, assim, é a professora que é easygoing e que tem repertório, e que você vai chegar para ela, vai conversar e vai sair com a orelha inchada de referência, de conversa, de fulano e tal, e que também adora referência, tem esse detalhe também. Eu lembro de um trabalho que eu fiz para a Renata, de tridimensionalidade, que eu mandei uns artistas que eu gostava, que eu curtia e tal, que tinha a ver com os meus trabalhos, e a primeira coisa que ela comentou foi: uau, cheio de referência e tal. Isso é muito bom para quem vai trabalhar com artista, né, cara? Para quem vai ter um artista como o Renato, que é hiper eclético, porque se você sacar direitinho, o cara é fotógrafo, gravurista, desenhista, pintor, escultor, transita com temas e com... No próprio desenho mesmo, no próprio desenho, ele também varia de técnicas, assim, o tempo inteiro e tal. Então trocar figurinha com alguém que tenha esse interesse, essa curiosidade pelo outro, né? Tanto do ponto de vista macro das etnias e das diversidades culturais e tal, quanto pelo outro aqui dentro, né? Na micropolítica mesmo, né? Que é um tema muito caro para o Renato também. Então, Renato e Renata também tem esse detalhe, né? Renato e Renata, sobrenomes curtos, Vilna e Vale. Então, assim, era meio fácil escolher, né? Quem ia ser a orientadora. E no fim das contas foi exatamente o que eu pedi a Já, de ter como orientação. Assim, o resultado, tanto do trabalho como da relação. Difícil foi montar a banca, porque eu tinha 4 pessoas que eu queria colocar na banca, e só podia 3. E aí deixei Bruna e Rafaela de fora, Bruna Rafaela Ferrer, que foi uma espécie de co-orientadora, porque ela era professora do TCC, da disciplina do TCC, então ela funciona informalmente como co-orientadora, né? Mas convidei Bruna para escrever o texto da apresentação do livro, desse livro de agora, dessa versão agora. Então, se ela não estava na banca, ela está. E fez um texto, inclusive, belíssimo, assim, que me emocionou o Renato, e tal. Bem, acho que é isso que eu tinha para falar. Sim, queria saudar a professora Luciana Borre, coordenadora do curso, que está aí também prestigiando. Obrigado, Luciana. O colega querida. É isso. Renata, você quer finalizar, dizer mais alguma coisa que ficou tinha uma observação. pendente?
Isso, tinha uma observação que eu queria fazer com relação a essas questões pedagógicas que a gente está falando, né? Inclusive, eu, na minha própria tese, tenho escrito lá uma defesa de que a arte, por si, ela tem uma dimensão pedagógica, né? Porque ela se coloca numa esfera pública, né? Ela se abre para o público. Aquilo que Daniele falou, né? Assim, a obra vai para o mundo, né? E ela já carrega, né, questões, ela carrega provocações, e isso é a pedagogia que eu acredito, né? É o que seria. Então, mesmo que inconscientemente, todo artista tem uma faceta pedagógica no próprio fazer artístico. Mas Renato vai além disso, claro, né? Ele vai realmente interagir diretamente com os grupos e o próprio site, né? O site ele também tem ele não é só uma divulgação do artista, né? O site ele é um material também pedagógico, né? Um material de conhecimento, um material que professores vão poder, né, acessar e ter aquele material organizado, né? Então é um baita serviço mesmo em termos de pedagogia a criação desse site, né? Sites de artistas eu uso, né? Quando o Diogo falou das referências, né, eu uso em disciplina de tridimensionalidade, por exemplo, o tempo todo eu falo, visitem o site do Weissman, o site, né, porque ali, às vezes, a gente traz uma obra, duas, numa aula, não é possível ver uma trajetória inteira, não é, a disciplina não está com foco num artista só, né, sempre elas são mais abrangentes, então, quer conhecer mais, então esses sites de artistas são muito importantes. Então, Renato, Diogo, todo mundo de novo, né? Estão de parabéns e é muito mais, não é só uma divulgação artística, é muito mais do que isso, né? É, é uma contribuição para um campo de conhecimento, para o campo da arte, como conhecimento. Maravilha, muito obrigada, Renata. Fica por aí, eu vou chamar Rapidinho, Renata só falar de só uma volta, coisinha. vou chamar... Claro, Só uma Diogo. coisinha, rapidão. Sobre isso que Renata falou aí, o site ele termina virando uma espécie de museu imaginário, sabe? Ou contribuindo para esse museu imaginário que a gente termina criando, né? Quando a gente faz se eu falar uma palavra aqui, assim, vermelho, e você vai formar uma sucessão de imagens vermelhas, e se eu estiver falando de obra de arte, tu vai lembrar de algumas obras de arte que são vermelhas, ou que Cildo Meirelles, enfim, alguma coisa dessa. Isso é o teu museu pessoal operando. Tu tem um museu na tua cabeça e tu vai fazendo tuas curadorias dentro desses vermelhos que a vida sugere e que, no fim das contas, um site ele é uma contribuição para esse museu imaginário coletivo, atemporal e que foge de uma linguagem portuguesa, porque ele vai poder ser visto em outras línguas, porque tem tradutor, enfim, e pode ser visto daqui a 50 anos por uma pessoa que não fala nada de português, sei lá, na Ásia, enfim. Era só isso mesmo. E sem contar que está sempre em transformação também, né? Vai estar sempre sendo alimentado, vai estar sempre... Isso também é um processo interessante, né? Você pode também acompanhar ali essa atuação do artista, esse processo de criação, enfim. Isso. Os arquivos pessoais também, né? Chama Renato. Sim, os arquivos pessoais também. Eu estou louca para ver esse site, minha gente, juro a vocês. E Daniele, cadê você, minha flor? Estou aqui. Olha aí. Pronto, estamos todos e todas aqui de novo. Que coisa bonita aí. Não sei se tem alguma pergunta, se o pessoal que está assistindo tem alguma pergunta a fazer, algum questionamento. Não sei, Todé, você chegou a dar uma olhadinha, se o pessoal escreveu alguma coisa? Ninguém, você está me ouvindo então, né? Ninguém mandou pergunta não, eu estou entrando aqui, quem quiser mandar alguma pergunta, tem muitos elogios, Diana, que foi audiodescritora também, tá dizendo aqui, trabalho incrível, parabéns a todos. Lilia Dobbin está dizendo parabéns, Renato Vale, por sua obra de inspiração. Parabéns, Diogo, por captar tão bem esse trabalho. Beatriz Souto está dizendo parabéns, Renato. João Marinho, colecionador de Renato, está aqui falando parabéns, Renato. Quem quiser mandar pergunta, pessoal.
Exato, e também eu vou começar a fazer uma rodada de considerações finais, né, para a gente ir se despedindo. Vou começar do começo, passar a palavra para Renato, e saber, Renato, o que é que você sentiu aí desse nosso lançamento, o que é que vem pela frente. Muito legal estar aqui, né, ver tanta gente bacana. Eu vi agora um bocado de gente comentando, Bia e Tereza Souto, João Marinho, Luciana Borri. Eu estou no celular, então a letra é muito miudinha aqui, estou meio longe, mas algumas pessoas eu identifiquei e outras vocês falaram. Maria Luz, minha filhinha querida, botando aqui parabéns, pai, orgulho imenso, olha que coisa linda. Maria Luz é a coisa mais importante na minha vida, né? É a obra mais bonita que eu tive a honra de ter participação nessa chegada dela. É linda. Enfim, eu fico muito contente com isso tudo, né? Eu estava vendo aqui, falando do circuito de arte, você veja a importância da universidade, a importância das instituições, onde eu desenvolvi projeto como Procriança. Pessoas que colecionam meu trabalho, que sempre participaram, às vezes até com uma participação assim efetiva numa residência artística, quando era necessário uma injeção para que continuasse. João é uma delas, tem Dani Vilachan, Paulo de Tarso Veloso, Sérgio Carvalho, que é um grande colecionador. As instituições fundamentais, assim, para mim, eu acho que a Universidade Federal foi a que eu fiz mais parcerias com projetos, né? O Funcultura tive a sorte de ser contemplado em vários editais também. O Procriança é uma instituição que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, porque eu fiz muitas oficinas, muita participação, quer dizer, uma infinidade de coisas, né? É um bojo assim, de coisas, mas eu me lembrei de pessoas assim, fundamentais que eu queria falar nesse aspecto que vocês levantaram, porque eu nunca me considerei professor de nada. Mas eu me lembro, quando eu era muito pequenininho, criancinha mesmo, assim, com uns 4, 5 anos de idade, de Eugênia, que era uma senhora que trabalhou lá em casa, né, onde eu morei, em Parnamirim. Trabalhou por eu acho que a Eugênia foi a primeira arte educadora que eu tive, porque ela levava barro, argila, e me ensinava a fazer boneco de barro, bichinho de barro, depois a gente levava para o sol. Isso, veja a memória como vai buscar. Que importância teve a Eugênia na minha vida, né? Zuleno, que era um grande artista, um guru assim, na minha vida também. Essas ações na rua, eu me lembrei de Zuleno, que Zuleno teve uma infância muito pobre em Pesqueira, e ele disse uma vez que passou anos desenhando com graveto no chão, porque via uma pessoa, quando ele ia acompanhar a mãe, que era lavadeira no Rio, via uma pessoa desenhando com papel, ele não tinha material, ele ficou anos desenhando no chão, e ele disse que o primeiro lápis dele foi um graveto, e a primeira prancheta foi o chão. Então, é uma carga de coisa que a gente vai buscar na memória, que tem muito afeto também, né, por essas pessoas que passaram, mas 2 pessoas em especial, uma da universidade, que eu disse, eu não sei dar curso, e ela disse, você sabe, você vai dar uma oficina no Festival do Inverno. Eu disse, eu não sei. Rosa Vasconcelos teve essa importância também, né? Grande importância, isso nos anos 90 ainda. Me lembro que encontrei com Rosa e ela disse, Renato, por que você não faz uma oficina? Eu disse, não, Rosa, eu nunca dei oficina assim, já dei umas orientações. Não, você dá, você sabe. Quer dizer, como ela que enxergava em mim, que sabia? Eu tenho que lembrar dessas pessoas, e certamente eu estou cometendo injustiça, porque são tantas pessoas, né, que participaram assim, mas eu estou me lembrando dessas que são muito especiais. E Ana Lisboa, colega de vocês, do departamento de Renata, de Luciana Borri, que foi quem me convidou para fazer a residência no IAC. Essa residência também mudou completamente a forma de eu perceber meu trabalho e de interagir com o público, né? Eu acho que ali o IAC, que é da universidade, eu já tinha feito trabalhos na universidade, como em 97, mais de um ano, desenvolvendo uma série de gravuras dentro da oficina Guaianazes, já na universidade, mas essa residência do IAC foi da maior importância e depois se desdobrou para outras instituições. E aí, se eu for lembrar, Luciane Pontes e por aí vai. Aí é uma lista enorme, a gente vira a noite aqui para me lembrar e falar de tanta gente querida. E peço perdão, acho que eu não citei agora. Mas são instituições muito presentes e pessoas também muito queridas e muito importantes na minha vida. Só tenho a agradecer. E essa equipe toda que está trabalhando aqui, vocês todos que estão aí, maravilhoso. Essa menina Daniela, veja que coisa encantadora, né? Esse trabalho que ela faz, que eu não conhecia também, completamente ignorante, e vendo a necessidade que a gente tem de possibilitar o acesso a mais pessoas,
que através desse trabalho que ela faz e que outras pessoas desenvolvem é que a gente pode fazer isso, né? Então, é muita coisa para falar. Eu acho que eu já falei demais, já me excedi também, porque a gente sabe que o tempo é curto. Mas obrigado a todos vocês, obrigado a essas pessoas que são tão presentes na minha vida. Maravilha. Não falou de mais e nada. Obrigado ao Aldir Blanc, que é Lei de Incentivo à Cultura, uma coisa fundamental para que a gente... Eu estava me lembrando, só para terminar, para dar um exemplo aqui. Com a Lei de Aldir Blanc, eu vi em várias áreas, né, a quantidade de projeto legal que foi desenvolvido através dessa lei. E eu vou pegar um exemplo, eu me lembro que no começo dos anos 80, Zé Cláudio fez um livro aqui, na marra, com muita raça, sobre história da arte em Pernambuco. Uma coisa dificílima para ele fazer, ele conseguiu fazer, com o apoio da Secretaria de Educação, uma coisa que era na marra mesmo. Mas se você pegar depois do Funcultura para cá, você vê a quantidade de publicações que nós temos, de livros, catálogos, na área de artes visuais, de música, de teatro, de dança, de tudo, né? Você vê como é importante a gente documentar a história e fomentar a produção, estimular a produção. Então, a Lei Aldir Blanc, ela coloca isso também, chama a atenção para isso, né? De como é importante a gente ter esses mecanismos de incentivo à cultura. Quanto mais lei, quanto mais instituições funcionando, quanto mais galeria privada, eu trabalho hoje com arte plural aqui, estou feliz da vida. Acho que o site que a gente concebeu, você pode ver que não tem, eu não tenho a pretensão de fazer um site assim, um site com a cara comercial. É isso que vocês, Todé e Renata, já definiram melhor do que eu. E a gente ainda vai ajustar para que ele fique, né, fique bem enxuto, enfim, mas com esse formato. É isso. Eita, maravilha. A gente está com 1 hora de live, a gente tinha acordado que seria mais ou menos esse o nosso universo. Eu queria abrir a palavra para Dani, para Todé e para Renata, né? Que acho que eu queria propor que cada um finalizasse, sei lá, as experiências que teve, ou as impressões que teve aqui, ou uma mensagem a mais para deixar, e eu queria propor uma fala breve para que a gente pudesse encerrar, já que não tem perguntas, né, Todé? Não chegaram perguntas, e significa também que tá legal que a gente está conversando aqui, está sendo interessante, eu fico feliz também. E queria passar para a Dani, depois Todé e, por final, Renata. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar nesse projeto, em estar trabalhando com o Renato, com o Diogo, com todo mundo aí, que está sendo uma experiência muito legal, né? A gente ainda não finalizou, a gente ainda está fazendo, ainda em processo. E eu queria dizer para Renato que ele já faz acessibilidade, né, na obra dele, porque esse processo de descristalização da arte que ele já faz, né, levando estudantes para o museu, montando junto, o trabalho que ele faz nas oficinas, no Pró-Criança. Então, tudo isso ele está dando acessibilidade, né, para um público. E aí, agora, eu acho que vai ser muito massa, porque você vai ampliar ainda mais esse público. Você já tem essa consciência, e é muito legal estar trabalhando com alguém que tem essa consciência, que tem essa sensibilidade, né? E eu estou gostando muito de trabalhar com vocês, conheci Renata agora, e Todé já de um outro trabalho. E é isso, eu quero agradecer pelo convite e dar uma boa noite para todo mundo. Todé? Agora sim. Queria agradecer também a Aldir Blanc, né, por essa oportunidade de transformar meu TCC num livro, né? Isso foi fruto desse prêmio que a gente consegue viabilizar isso. Como disse Renato, é um prêmio que instigou trabalho de muita gente, de muita área. Era um fundo que estava parado há anos, 3 bilhões parados há anos, e a gente finalmente consegue usufruir disso, né? Que novos editais floresçam, que sejam mais simples, como esse é também, não sejam tão complicados. E, enfim, agradecer, Renato, pela oportunidade, pela confiança, que é incrível contar com isso e estar
fazendo parte dessa equipe. Todo mundo, desde também lembrar de Robson, lembrar de Ju Caldas, que está lá, Diana, que trabalhou na audiodescrição, Dani, Germana, Bosco, Renata pela vinda aí, obrigado. Eu queria, de coração, agradecer a todo mundo que está vendo e espero que vocês curtam o livro. E qualquer coisa, estamos aí. Renata, a palavra é tua. Eu também tenho muitas palavras de agradecimento aí para todo mundo, pelo convite, em primeiro, e toda a gratidão por tudo, né, a Renato Vale. Quem lê o livro vai perceber mais, assim, não só em meu nome, mas, no caso, aqui eu estaria representando a UFPE, né, porque a gente carrega um pouco a instituição junto com a gente, mas pela educação mesmo, né, pela arte-educação, o campo da arte-educação, o compromisso que a gente tem. E uma coisa também que eu esqueci de falar, eu fico depois só pescando os meus esquecimentos, foi que Diogo, o trabalho de Diogo, o TCC dele foi consenso da banca nota 10, né? Eita. Foi um trabalho avaliado com 10, porque foi um esquecimento que acho que não era para deixar passar aqui. E recomendado para publicação. E ele, como ele é um danado e experiente, né? Tem toda uma experiência já anterior, né? Não brinca em serviço, rapidamente essa Aldir Blanc, né, chegou e ele já... o trabalho já foi para o mundo, assim, um passo para tirar aquele 10 e o outro seguinte já para levar para publicá-lo, né? Então, parabenizar por toda essa iniciativa, né? Por toda essa proatividade, né? E desejar sucesso para todo mundo que está participando aqui, né? Sucesso no site, que tenha muitos acessos, que chegue muito longe. E estamos juntos ainda, né? Para o que der e vier. Abraço e agradecer também pela audiência, as pessoas, Luciana, né, que está presente, e demais pessoas presentes. É isso, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui ouvindo, aprendendo, fazendo parte dessa história também. Foi uma grande alegria receber esse convite para mediar esse bate-papo da gente. Realmente uma alegria muito grande. Renato é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, assim, desde quando nossos filhos eram muito pequenos, Maria Luiz e Luiz, né? Todé eu conheço também de outros trabalhos, então, conhecido Dani, ter ouvido Renata, tudo, a gente sempre sai mais forte, mais rico, né, desses encontros. Eu fico muito feliz. E é isso aí, vamos terminar. Agradecer a participação de todo mundo, agradecer a audiência de todo mundo, reiterar que o site em breve vai estar no ar e que o livro já pode ser feito download, né? Você já pode baixar o livro e começar a ler se quiser, e a ver as audiodescrições também, que é uma forma de leitura também. Eu estou louca para ver. E agradecer a todo mundo e dizer que também esse nosso vídeo vai ficar na página do Facebook de Renato, para quem quiser recomendar ou rever, vai ficar por aqui, tá bom? Renato, você tem mais alguma coisa para falar, fazer a outra saudação, puder? Para agradecer a você também, Germana. Oh, meu Deus. Obrigada, eu que agradeço. Então, vamos Foi embora. muito bom ter você aqui coordenando esse bate-papo. Uma grande alegria, Renato, pode acreditar. Então, vamos embora, né? Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tá, obrigado.